chora, não vou ligar, não vou ligar, chegou a hora. Quem não conhece essa música da Beth Carvalho, né? Agora na internet, no X, tá uma choradeira danada dos bolsonaristas, né? Desde que o Bolsonaro foi indiciado. Eu não sei porque esse chororô todo, né? Que já é a terceira vez que ele é indiciado, né? Ele já foi indiciado pela falsificação de dados do cartão de vacina e ele já foi indiciado também pelo roubo de joias, né? Que ele vendeu lá nos Estados Unidos. Esse aí é só o terceiro. Acontece que o nosso PGR, que está sendo um bosta, né? O Gonê, ele quer juntar os 3 inquéritos num só. Eu sou contra. Eu acho que primeiro ele tinha que indiciar pelo primeiro inquérito, que é o de joias, tá? E não misturar tudo, porque isso aí vai dar muita confusão, não só na parte jurídica, mas na percepção popular. Porque as pessoas vão ficar sem entender por que o Bolsonaro foi preso. Aí os bolsonaristas vão criar narrativa. Não, ele foi preso por um golpe que nunca existiu. Aí eles vão esquecer completamente o roubo de joias. Então esse Gonê, sabe, ele está dando muito de Augusto Aras, ele está enrolando muito. Agora é só no ano que vem que ele vai indiciar o Bolsonaro, só depois, pelo que eu vi na notícia, acho que só no ano que vem que ele vai indiciar o Bolsonaro, acho que é isso mesmo. Ele vai esperar passar todo esse final de ano para dar tempo para os bolsonaristas criarem mais narrativa e criarem mais defesa para o Bolsonaro. Então esse Gonê não deveria ser reconduzido pelo Lula, na minha opinião. Bom, eu vou comentar com vocês aqui agora o que acontece após o indiciamento do Bolsonaro e algumas narrativas mentirosas que os bolsonaristas estão desesperados nas redes, espalhando mentiras e mais mentiras para tentar livrar a cara do Bolsonaro. Na verdade, eles sabem que juridicamente isso aí não vai afetar em nada o processo, as mentiras deles. Mas eles têm que manter aquela parcela da população viva, acreditando que o Bolsonaro é inocente. Que realmente tem pessoas no Brasil que acreditam que o Bolsonaro é inocente, e não são poucas. Algumas vêm até comentar aqui nos meus vídeos. Por mais que o Bolsonaro cometa crimes, até tentativa de homicídio, para essas pessoas o Bolsonaro é inocente. É aquela idolatria cega, fanática. Se o Bolsonaro atirar na cara de um garotinho no meio da rua com uma arma, eles vão dizer que o Bolsonaro é inocente e essa parcela vai acreditar. Então tem uma parcela de bolsonaristas, pessoal, que é inatingível. Não tem como, é perda de tempo, não vale a pena nem conversar, discutir, dialogar. Tem uma parcela do bolsonarismo que é um fanatismo cego, não adianta. Até para tentativa de homicídio eles estão agora passando pano. Lembrando que o Bolsonaro falou uma vez numa entrevista que ele queria matar o Fernando Henrique, quando o Fernando Henrique Cardoso era presidente. Então para ele querer matar o Lula não é muita diferença não. Até porque o Bolsonaro começou a carreira dele tentando explodir o exército, que ele foi afastado do exército por isso. Ele tinha um plano de explodir uma bomba para tentar ganhar mais dinheiro, mais salário. Você vê, desde jovem ele já tinha essa ideia na cabeça, querer mais dinheiro, ao ponto de cometer atrocidades para conseguir o que ele quer, não levando em consideração as pessoas que ele iria machucar. E agora ele termina a carreira dele do mesmo jeito, com uma tentativa de homicídio de autoridades da República, só porque ele queria mais dinheiro, para ficar andando de motinho 4 anos, gastando milhões no cartão corporativo do nosso dinheiro. Ou seja, sempre foi um ladrãozinho vagabundo do Bolsonaro, um terrorista. Chegou a ficar 15 dias preso, tá? Para quem não sabe. Ele chama o Lula de ex-presidiário, mas o Lula foi preso por visitar um triplex. Ele nunca passou uma noite sequer em um triplex que já tinha ido a leilão. O Bolsonaro foi preso por uma atividade terrorista para tentar ganhar mais dinheiro. Olha a diferença. Então vamos lá, pessoal. Quando que o Bolsonaro vai ser preso? Essa pergunta não tem resposta, pessoal. Por quê? Pelas vias normais, o certo é, após o indiciamento, o inquérito vai para o PGR, parece que o Xandão vai mandar segunda-feira um inquérito que tem mais de 800 páginas, cheio de provas para o PGR, lembrando que tem provas, tá? De que Bolsonaro cometeu sim crimes, e o PGR tem um prazo para analisar. Mas, como esse PGR é enrolado, conforme eu vi notícias, talvez ele vai analisar só até o ano que vem, porque depois tem um recesso do Congresso no final de ano, o STF também, não sei o quê. Então em dezembro seria meio difícil, porque dezembro parece que Brasília para em dezembro. Enquanto que a gente tem que trabalhar toda semana naquela escala 6x1 todo dia, eu que sou youtuber eu trabalho 7x0, né? Todo dia eu gravo vídeo. Mas enfim, enquanto o brasileiro médio trabalha 6x1 e o ano inteiro, em Brasília não. Chega final do ano já começa os recessos, os deputados vão para casa, os senadores vão para casa, os juízes lá do STF vão para casa, enfim, recebendo gordos salários, né, que nós pagamos. Então eles têm essas benesses que atrapalham até um processo eleitoral, tá? Agora, quando o Gonê entregar a decisão dele para o STF também é um processo demorado. O nosso STF também é lento. Porque, primeiro, ele vai ter que se tornar réu, aí vai ter que ter uma sessão plenária com os 11 ministros para poder decidir que ele é réu. Que nem aconteceu com a Carla Zambelli, ela foi considerada réu no STF. Mas ser réu não é garantia de ser preso logo. Você vê que a Zambelli está solta até hoje, mesmo tendo sido considerada réu. E até para tornar alguém réu, pessoal, é demorado. Porque você tem que ter a maioria no STF, e você tem 2 ministros ali, que todo mundo sabe quem que é o Nunes Marques e o André Mendonça, que com certeza eles vão pedir vistas. Arrisca até eles combinarem entre os dois dos bastidores, de primeiro um pedir vista, depois o outro pedir vista. Ainda bem que agora, pela nova regra do STF, o pedido de vista só dura 30 dias. Tem que ser no máximo 30 dias.
Mas eles vão tentar atrapalhar e tumultuar o processo para dar mais tempo para o Bolsonaro, ou de alguma forma o Bolsonaro ser socorrido ou pelo Congresso, ou pelo Donald Trump, alguma coisa eles tentar inventar, ou fugir do Brasil, sei lá, mas eles vão tentar adiar ao máximo. E mesmo depois que ele virar réu no STF, ele vai ter que ser julgado pelo STF. Aí vai ser um outro julgamento da mesma forma, vão poder pedir vista, vai ser demorado, marca para um dia, marca para outro dia, tem que ter a maioria do STF, e mesmo se tiver a maioria ele não vai preso ainda, que nem o Collor. Por quê? Porque como a instância superior é a última instância, os advogados podem recorrer da decisão. Então mesmo se ele for considerado culpado, para ele ser preso tem que esgotar todos os recursos primeiro. É claro que os advogados dele vão entrar com recurso, mais recurso, mais recurso, aí vai ter mais julgamento, mais um julgamento, mais um julgamento, mas tudo bem que tem um limite esses julgamentos, né? Vai depender do tanto de recurso que os advogados dele quiserem. Mas aí esse último julgamento dele ainda vai ter que ser julgado de novo, em plenário, pela maioria, tal. Algum vai poder pedir vista, como o Nunes Marques, André Mendonça, então vai demorar, pessoal. Então provavelmente o Bolsonaro, talvez pelas vias normais, ele só seria preso lá no final de 2025, ou quem sabe em 2026. Porque a nossa justiça é lenta no Brasil. Inclusive tem americanos aí comemorando, né, que o Brasil é um exemplo de justiça, que não sei o quê. Eu digo, não é não, filho. Se bobear, isso aí vai se enrolar até 2026, quem sabe o bobalhão vira até candidato e não dá em nada. Porque o Brasil, infelizmente, a nossa justiça é lenta. Ainda mais no STF. Tanto que a Zambelli está aí, ela virou réu, não foi nem julgada ainda. Collor virou réu, foi julgado, foi condenado e não foi preso ainda. Então essa é a justiça do Brasil. Agora, outras possibilidades, pessoal, existem possibilidades. A gente não sabe o que vai acontecer amanhã, como por exemplo, tem a possibilidade do Bolsonaro querer atrapalhar as investigações, ameaçar alguém, fazer algum conchavo, alguma coisa. Então tem a possibilidade de pegar uma preventiva, que a preventiva é só para a pessoa não evitar o processo. Então digamos que o Bolsonaro ameaça alguém, ou ameaça de fugir do Brasil, de repente ele tenta passar na fronteira com a Argentina, que seria o caminho mais fácil para ele fugir, até porque na Argentina não precisa passaporte, né, por causa do Mercosul. Ele pode pegar um carro, ir até lá no interior de Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, cruzar uma fronteira e estar numa cidade argentina, pronto. Rio Grande do Sul tem uma cidade, acho que é Uruguaiana, se não estou enganado, que a única fronteira que tem com a Argentina é uma rua pública, uma rua comercial. De um lado os comércios é do Brasil, do outro lado os comércios é da Argentina. O Bolsonaro pode ir lá, só atravessar uma rua, que não tem nem guarda cuidando. Já estou na Argentina, vocês não podem me prender mais aqui é território argentino. Tem essa possibilidade. Então se houver uma tentativa de fuga, ou qualquer manifestação dele que atrapalhe as investigações, como por exemplo ele querer botar fogo no STF, incitando seus seguidores contra o STF, que é o que eles mais fazem, aí a justiça pode entender que ele está prejudicando o julgamento e pedir uma prisão preventiva. Mas isso é uma hipótese bem remota. Até porque o Bolsonaro, do jeito que ele está com medo, que ele está com o cu na mão, ele deve estar sendo bem orientado pelos advogados dele para não fazer besteira. Fica de boca fechada, não faz besteira, porque senão você vai preso antes do tempo. Também tem a hipótese da justiça entender que ele deva sim ser preso, tá? Mesmo antes do julgamento, não só pela preventiva, mas pela série de fatores e pelo risco de fuga ou de algo que o réu possa fazer. Torcemos por essa hipótese, né, pessoal? Outra coisa que me assusta muito, que até estava conversando ontem com um amigo meu, o Allen, o Índio, um abraço Índio para você que fez esse vídeo, é a questão da prescrição de pena. Alguns crimes no Brasil, eles podem prescrever quando o réu já tem certa idade. Deixa eu passar a sirene aqui, que hoje, justo hoje vai passar a sirene. É para defender o Bolsonaro. É que eu moro perto da marginal e é complicado. O Bolsonaro tem 69 anos. Em março do ano que vem ele faz 70. E quando você tem 70 anos, alguns crimes você não pode mais ser julgado por alguns crimes. Que você tem a tal da prescrição. Ou seja, você não pode mais ser penalizado porque você é considerado um idoso. A prescrição de pena vai para quem é menor de 18 anos ou para quem é maior de 70 anos. Nos crimes do Bolsonaro, eu acho que não vale para os crimes dele, tá? Porque os crimes dele são diferentes. Por exemplo, no caso do Lula. O Lula foi corrupção e ele foi preso quando tinha 77 anos. Então, ele já foi preso, além da prescrição do tempo, ele já foi preso por isso. Já foi uma ilegalidade da época. Agora, o advogado do Bolsonaro pode meter essa carta. Tem esse risco. Duas hipóteses da defesa do Bolsonaro que ele pode meter. A prescrição pela idade do Bolsonaro ou aquele negócio que é o arrependimento, que é uma prescrição jurídica, né? É uma brecha na justiça, que fala que quando você tenta cometer um crime, mas você não comete, você só teve o planejamento, tudo, a justiça pode entender que você é inocente, porque você só teve a intenção de cometer o crime, mas na prática você não cometeu. Eu até mencionei isso aqui no outro vídeo sobre o Bolsonaro, o Ciro Gomes também falou sobre isso, né? Que é uma brechinha na lei, que a defesa dele pode tentar utilizar. Então, se bobear, pessoal, dependendo do que acontecer, Bolsonaro pode nem acontecer nada com ele. Pega, por exemplo, o Gilmar Mendes. O Gilmar Mendes, o irmão dele foi candidato lá a prefeito em Mato Grosso, de uma cidade, com apoio do Bolsonaro. Quer dizer que o Bolsonaro já está fazendo conchavos ali com alguns ministros, né, por baixo dos panos, para tentar ver se eles conseguem livrar ele da cadeia.
E essas brechas na lei, infelizmente, existem. Então ainda está um pouco cedo para comemorar. E outra hipótese também é do Bolsonaro realmente fugir e conseguir fugir. É claro que com os Estados Unidos ele não pode ir, que ele não tem passaporte, né? Tem até aquele imbecil do Alexandre Garcia falando pro Trump dar um passaporte para ele. Mesmo se o Trump, que nem posse tomou ainda, né? Vai ser só ano que vem que ele vai ser presidente. Mas mesmo se o Trump, quando virasse presidente, quisesse dar um passaporte pro Bolsonaro, ele teria que ir para a América para fazer esse procedimento. Tem que tirar foto, colher digital, essas coisas. Não pode ser feita a revelia ou a distância. E mesmo se ele conseguisse um passaporte, ele não pode deixar o país. O objetivo de você reter o passaporte de alguém é justamente para impedir que aquela pessoa saia do país. Então, mesmo se ele fosse no aeroporto, comprasse uma passagem para Nova York com um passaporte americano, o nome dele já está lá no sistema. Esse cidadão não pode deixar o país. Então, isso aí não tem como. A melhor tentativa de fuga dele, que nem eu falei, é se ele fugisse pela Argentina. E mesmo assim, os argentinos que estão, os brasileiros que estão na Argentina, já estão quase sendo deportados de novo aqui para o Brasil, né? Não ia ajudar muito ele. Mas se ele fugisse, eu não ia achar ruim. Ia ser um bosta menos no Brasil. Ia ser uma vergonha para ele, para a biografia dele, para os seguidores dele, que é um capitão fujão. E ele ia viver como na Argentina? Porque se ele foge, se ele consegue fugir do Brasil, a primeira coisa que o Xandão ia fazer é mandar cortar os salários dele. O salário do PL, as aposentadorias dele, que ele tem 3 aposentadorias. Engraçado, né? O cara nunca trabalhou na vida e tem 3 aposentadorias. Vai você pobre tentar se aposentar, ainda mais depois da reforma que o Bolsonaro fez. Vai lá. Vai no INSS tentar se aposentar, vê se você consegue. Depois daquela reforma que o Bolsonaro fez, a gente vai trabalhar até a morte e não vai conseguir aposentar. A verdade é essa. Enquanto ele, que nunca trabalhou na vida, tem 3. Uma por ter sido do Exército, uma aposentadoria porque foi deputado, que não fez porra nenhuma em 40 anos. Aliás, quase 30 anos. Vocês acreditam que em quase 30 anos o Bolsonaro só apresentou 2 projetos de lei? Só. Um é para evitar que se condene... não é pedofilia, é pederastia no Exército, e o outro é um projeto daquela fosfoetilamina que nunca serviu para nada. 30 anos recebendo salário como deputado, um gordo salário com as benesses, fazendo rachadinha, fazendo fortuna, não fez nada em 30 anos, ainda aposenta por isso. E a terceira é a aposentadoria por presidente, né? Que ele foi presidente e tem direito à aposentadoria. Também não fez nada como presidente. Trabalhava menos que um estagiário, só ficava andando de motinho e jet ski. E ainda tem direito de uma aposentadoria que nós pagamos para ele, até o final da vida. Então, beleza, se ele fugir, beleza, ele vai perder esses benefícios. Quem é que vai manter ele na Argentina? Essa gadaiada imunda que fica aí venerando ele? Duvido, pessoal. Ele pode ter lá os 17 milhões que ele falou que ganhou na via Pix, que também pode ser bloqueado, né, em caso de fuga, porque ele vai ser um foragido da justiça. Ele pode ter as contas bloqueadas. Aí quem é que vai sustentar ele na Argentina? O Milei? Ou o brasileiro vai ficar fazendo Pix em dólar para ele poder manter o Bostinha sustentado na Argentina? Aí, rapaz, haja Pix, viu? Porque a Argentina está um país quebrado, a inflação continua altíssima, o poder de compra do argentino caiu lá para baixo. Para vocês terem uma ideia, $1 americano está quase 1.000 pesos. Vocês podem ver no dólar converte. A última vez que eu vi estava 998 pesos argentina. Então, como é que você vai viver num país assim quebrado com alto custo de vida? Sendo que os próprios argentinos já estão vindo para o Brasil comprar comida, porque lá eles não conseguem mais. Então é complicado, né, pessoal? Então, pessoal, para finalizar o vídeo, eu vou deixar para falar das mentiras que os bolsonaristas estão falando no outro vídeo, que eu acho que esse aqui já ficou comprido demais, tá? Desse aqui eu vou falar só do indiciamento do Bolsonaro e o que pode acontecer. São essas hipóteses que podem acontecer. Agora, se a justiça não agir com um pouquinho mais de pressa, sabe, se não acabar essa morosidade da justiça, ainda tem um grande risco de não acontecer nada. Tá? Eu estou sendo bem honesto para vocês. Olha que a pessoa que mais quer ver esse genocida na cadeia sou eu. Mas eu sei como é que funciona, eu vi o que aconteceu nos Estados Unidos. A justiça demorou mais de 4 anos para julgar e condenar o Donald Trump. Ele voltou à presidência, pessoal. Vocês viram o que aconteceu lá. Como dizia o Bananinha, né, o que acontece lá, acontece aqui. Então, por mais grave que sejam as acusações, se esse PGR ficar enrolando para denunciar o cara, e depois tem todo esse processo que é demorado no STF, corre o risco de não acontecer nada, ou pelo menos se acontecer vai ser lá para 2026 e tanto. Porque a nossa justiça é muito lenta e morosa. Eu acho até que o que aconteceu nos Estados Unidos deveria servir de exemplo para os nossos juízes aqui, para o STF. Porra, vocês viram o que aconteceu lá, o Trump voltou à presidência, mesmo cometendo crimes, tem provas que o Trump cometeu crime. Ele ligou para o governador da Geórgia e pediu para ele 195 mil votos, para ele forjar votos, para dizer que ele ganhou. Olha que cara maluco, mesmo assim virou presidente de novo. E tem a mesma coisa aqui, se o STF demorar muito, o Bonet já caiu de crédito para mim é uma decepção esse PGR, tá? Se fosse o Lula, eu não reconduziria ele. Cara enrolado, demorado, procrastinador, quer misturar os inquéritos, vai bagunçar tudo, sabe, o cara é idiota. Agora, se o STF também demorar para julgar ele, pode acabar não dando em nada. Porque até você vira réu, depois tem que ser julgado de novo, depois de recurso, mas tem mais outro julgamento. Esses julgamentos é que nem consulta do SUS. Tem um julgamento e o outro é para meses depois.
Então, tem esse grande risco. Vamos ver o que vai acontecer. Mas eu não estou comemorando ainda, porque só quando finalmente o genocida for preso, ou der um fim nele, ele for para a Argentina, alguma coisa do tipo, aí eu vou comemorar com a música da Beth Carvalho. Você pagou com traição a quem sempre lhe deu a mão. Quem mandou ele ser um idiota, né? Então tá aí, pessoal. Quem gostou do vídeo, comenta aí, dá um like. Isso ajuda a aumentar a atividade do canal. Eu vou fazer um outro vídeo sobre as mentiras das defesas dos bolsonaristas, tá? Se inscreve no canal, ativa o bendito sininho. Obrigado a todo mundo aí que assistiu. Paz a todos.